Bem, pessoal, vamos lá. Mais uma aula de física. Nosso conteúdo de hoje é a segunda lei da termodinâmica. Mas, antes de iniciarmos com o conteúdo da segunda lei da termodinâmica propriamente dito, vamos aqui fazer uma revisão, uma retomada dos conhecimentos das aulas anteriores. Então, nós temos aqui o estudo dos gases, onde nós temos um gráfico que faz a representação das três variáveis de estado. Essas variáveis de estado representam o estado físico dos gases. Então nós podemos ver aqui no eixo Y do nosso gráfico nós temos a pressão, no eixo X o volume, e a temperatura ela é representada por essas duas setas que vão de A até B, representa uma temperatura, e de C até D representa outra temperatura. Então essa mudança, né, de uma linha a outra, tá, representa as temperaturas. Então nesse gráfico, o que esse gráfico nos representa? Então, do ponto A ao ponto B, nós temos o que? A pressão vai variar, ela vai diminuir de 10 para alguma coisa ali em torno de 7, 6,5, 7, tá? No ponto B. E esta linha que liga o ponto A ao ponto B representa uma temperatura, a temperatura A ali de 500 Kelvin. Então, nós temos que a temperatura no ponto A é 500 Kelvin e no ponto B é 500 Kelvin. Isso faz com que a transformação indo do A para o B seja uma transformação isotérmica, que vai manter a mesma temperatura, certo? Do ponto B ao ponto C, o que está ocorrendo? Vai haver uma variação da temperatura, né? Porque ele sai no ponto B a temperatura é 500, mas no ponto C é uma outra temperatura, podemos dizer ali em torno de 250, 300, mais ou menos, uma suposição apenas, né? Então eu tenho uma diminuição da temperatura. O volume vai permanecer constante, a linha que liga o volume, né? Onde o gráfico desce ali do ponto B ao ponto C, representa um volume de 10 litros, 10 centímetros cúbicos, qualquer coisa, qualquer unidade de medida, tá? Então, ele vai, tanto no ponto B quanto no ponto C, o volume vai continuar o mesmo, tá? A pressão no ponto B, a gente disse em torno de 7. No ponto C, é de 3,6. Então, está ocorrendo uma diminuição da pressão, o volume está mantendo e eu tenho uma diminuição na temperatura, tá? Então, se eu tenho eu mantenho o meu volume constante, essa transformação de B até C é uma isocórica. Eu também posso chamar de isométrica, isovolumétrica, tem a mesma conotação, o mesmo sentido, tá? Do ponto C até o ponto D, o que eu tenho? Eu tenho a temperatura ela vai continuar sendo constante, né? A mesma temperatura no ponto C e no ponto D. O volume também vai mudar, ele vai sair de 10, vai diminuir para 6. E a pressão vai subir de 3,6 para 6. Então eu tenho aí um aumento na pressão, uma redução no meu volume. Então está condizente aí com uma transformação isotérmica, tá? Onde eu mantenho a temperatura, mas a minha pressão e o volume são inversamente proporcionais, tá ok? Do ponto D ao ponto A, nós temos aí que o volume vai permanecer em 6, mas vai haver um aumento da pressão ali de 6 para 10,
e vai haver uma mudança de temperatura. Então, do C ao D é uma temperatura, do A ao B é outra temperatura. Então, eu vou ter uma variação da temperatura, uma variação da pressão, mas o meu volume vai permanecer constante. Então, nós temos aí, de novo, uma transformação isométrica, isocórica. Tá? Então, vou voltar aqui. Esse gráfico ele representa na termodinâmica um gráfico cíclico, né? Onde vai haver uma mudança ali dentro dele, mas ele sempre vai voltar ao seu estado inicial. Né? Esse é um gráfico que representa aí o ciclo de Carnot. Nós vamos ver mais para frente, tá ok? Então, lembrando lá da aula anterior, a lei zero da termodinâmica, que trabalha com o conceito de equilíbrio térmico, manter sempre os corpos com a mesma temperatura, com o fluxo de calor avançado do objeto maior para o de menor temperatura. Tá? Então, o que acontece? Como é que acontece o equilíbrio térmico? O corpo que está com a temperatura maior vai transferir calor para o corpo com a temperatura menor, fazendo com que a temperatura desse corpo se eleve até que os dois estejam em equilíbrio, ou seja, com a mesma temperatura. A primeira lei da termodinâmica, né? Então a gente viu aqui, primeiro a lei zero, agora a primeira lei. Ela está relacionada com o princípio da conservação de energia. Então, a quantidade de calor inserida, que é o meu Qzinho, em um sistema, ela é convertida em trabalho e uma variação da energia interna. Então, todo o calor que eu forneço para o sistema, ele vai utilizar uma parte para realizar trabalho e uma outra parte para aumentar aí o estado de agitação das moléculas, aumentar a energia interna. Tá? Se eu pegar o tal, né, que é essa letra grega, representa o trabalho, e passar para o outro lado, né, então o tal é uma letra positiva, ele vai para o outro lado e fica negativo. Então eu posso fazer a representação da fórmula como sendo ΔU, que é a energia interna, igual a quantidade de trabalho, quantidade de calor menos o trabalho. Tá ok? Vamos lá para o próximo conteúdo. Então, agora sim a gente vai entrar propriamente dito na segunda lei da termodinâmica. Então, conceitos básicos. Então, o primeiro conceito é o ciclo termodinâmico. O calor não se converte integralmente em trabalho. Então, quando você fornece energia, fornece calor para um sistema, esse calor ele não é convertido totalmente em trabalho. Uma parte dele vai utilizar para aumentar a energia interna, para aumentar a temperatura, vai perder um pouco para o meio ambiente, né? Vai haver uma conversão desse calor em algum outro tipo de energia. Então ele vai ter uma perda dessa energia. Então, dois cientistas aqui, né, Kelvin e Planck, eles definiram que é impossível a construção de uma máquina que opere em um ciclo termodinâmico e converta toda a quantidade de energia, toda a quantidade de energia recebida, toda a quantidade de calor recebido em trabalho. É impossível que isso ocorra. Gravem essa condição, tá? Não existe uma máquina perfeita, tá? Que converta, que faça essa conversão, que trabalhe com um rendimento de 100%, tá ok? Sempre ocorre uma perda. Então, a segunda lei diz o seguinte: a transferência espontânea de calor
é de uma fonte quente para uma fonte fria. Então, o calor, a energia térmica, ela sempre vai ser transferida, sempre, do corpo quente para o corpo frio. Então, a transferência de energia espontânea é do quente para o frio. Glaucius dizia o seguinte, que o calor não pode, de forma alguma, espontaneamente ir do corpo de menor temperatura para o corpo de mais temperatura. Então, o corpo frio, ele não vai transferir calor para o corpo quente. Se isso ocorresse, o corpo frio iria ficar mais frio ainda, ele está perdendo calor. E o corpo quente ia ficar cada vez mais quente. Então, não ocorreria o nosso dito equilíbrio térmico, tá ok? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, ali nós temos o fluxo de energia saindo da chapa 2, T2 ali, que é a chapa quente, tá? Um tanto dessa energia vai passar pela máquina, vai ser convertida em trabalho, e outro tanto vai para a chapa fria ali para fazer uma elevação na nossa temperatura, tá ok? Então vamos lá. Se um colega seu afirmasse que inventou um motor de carro que converte todo o calor da queima de combustível em movimento dos pistões, ao tomar conhecimento, o que você iria pensar? Tá? Note que ele está dizendo que vai ocorrer toda a queima do combustível em movimento de pistões. Tá? Então, primeira pergunta lá, primeira resposta, você acredita nessa invenção? Pois ela é plenamente visível de acordo com a segunda lei da termodinâmica, ou não acredita na invenção porque é uma situação impossível? Então a gente sabe que é uma situação impossível, não pode ocorrer uma máquina, não existe uma máquina que converta a energia em 100%, até porque a queima do combustível ela libera gases para a atmosfera, ela libera água, porque ocorre com a queima do combustível vai haver uma liberação de água, tá? Então vai ter uma perda, porque o nosso combustível ele contém dentro da sua composição as moléculas de água, tá? Então vai ter uma liberação da molécula de água que não é queimada totalmente durante a combustão nos pistões do automóvel, tá ok? Vamos lá para o próximo. Então aqui uma máquina a vapor que opera segundo as leis da termodinâmica. Então eu tenho aqui no canto esquerdo uma fornalha que está fornecendo a energia térmica, o calor para a minha caldeira, que vai aquecer essa água. Ao aquecer a água, ela é convertida em vapor, que vai ser transferida para os pistões lá do meu motor, tá? Então o movimento da roda, tá, vai fazer um vai e vem no pistão, tá? Então quando o pistão vai para frente, há uma admissão desse vapor, tá? Esse vapor que vai empurrar esse pistão para frente. A máquina, a roda, vai fazer com que esse pistão tenha um movimento de vai e volta, né? Então, quando o pistão voltar, ele vai comprimir esse ar, empurrando ele para o condensador. O condensador ele vai fazer o que? Ele vai pegar esse vapor que vai estar passando por canos e vai ser inserido num tanque, né, contendo água. E essa água vai absorver o calor e vai transformar esse vapor em água de volta, que vai ser injetada de novo na caldeira. Então vai fazer um ciclo ali, né, do movimento térmico. Tá? A criação dessa máquina térmica, dessa máquina a vapor, gerou muitos problemas que a gente já vai ver aí mais para frente. Tá?
Rendimento. Então, utilizando os conceitos termodinâmicos, podemos definir que o rendimento de uma máquina térmica é como sendo N, o N vai representar o nosso rendimento ali, a letra grega, vai ser 1 menos o valor da fonte fria divididos pelo valor da fonte quente, tá? Então, nota, essa fonte fria e fonte quente vai ter temperatura, vai ter calor, qualquer coisa que estiver relacionado com a fonte fria. Calor fornecido, aumento de temperatura. Então a gente vai ver isso nos exemplos. Então, observação. Tanto a fonte quente quanto a fonte fria podem ser representadas na forma de temperatura, que deve estar em Kelvin, ou na forma de quantidade de calor, que pode ser tanto em caloria quanto em joule. Então, um quizinho aqui para a gente resolver. Então, leia a frase abaixo e em seguida analise as afirmativas, assinalando verdadeiro ou falso para elas. A frase pode-se definir que a segunda termodinâmica está associada ao quê? Ao rendimento de uma máquina térmica, ao desgaste produzido pelo maquinário ou à produção de um trabalho de uma máquina térmica. Então, rendimento. Rendimento tem a ver com a segunda lei da termodinâmica? Tem, né? Desgaste de maquinário. A segunda lei da termodinâmica não se refere a maquinário estar desgastado, peça ter que trocar, não fala nada disso. E a produção de um trabalho pela máquina térmica. Sim, a energia, o calor fornecido, ele vai ser convertido um tanto dessa energia em trabalho. Tá ok? Exercícios. Então, uma máquina térmica opera com uma fonte quente com uma quantidade de calor de 400 calorias. Isso na nossa fonte quente. E uma fonte fria possui e opera com uma quantidade de calor de 200 calorias. Eu quero saber o rendimento dessa máquina. Então, caramba. Apertei o botão errado. Espera aí que a gente já volta lá. Então, aqui, ó. Nossa fonte fria, a fonte quente e o rendimento que eu quero saber. Então, a fonte fria, ela tem 200 calorias. A fonte quente, 400 calorias. Então, a nossa fórmula, N igual a 1 menos o valor da fonte fria dividido pelo valor da fonte quente. Então, vai ficar lá, ó, fonte fria 200, fonte quente é 400, fazendo a divisão ali vai dar 0,5. 1 menos 0,5 vai dar 0,5. Para a gente saber o rendimento, tem que multiplicar esse valor por 100. Tá? Então, 0,5 vezes 100 vai dar 50%. Ok? Então, a nossa máquina térmica, ela trabalha com um rendimento de 50%. Exercício 2. Então, ó, uma máquina térmica opera com uma fonte quente com a temperatura de 200 graus Celsius e uma fonte fria possui uma temperatura de 50 graus Celsius. Eu quero saber o rendimento dessa máquina. Então, substituir aqui. Primeira coisa, antes da gente jogar na fórmula, tem que converter as temperaturas que estão em graus Celsius. Essa conversão é para Kelvin. Então, eu vou somar 273 a minha temperatura. Então, para a fonte quente, com que LFQ, então a fonte quente é 200 mais 273. Vai dar 473 Kelvin. Fonte fria, FF, 50 graus Celsius mais 273 vai dar 323.
Agora a gente vai jogar na fórmula lá, ó. Fonte fria em cima, 323, fonte quente embaixo, 473, divide os dois valores, vai dar um valor aproximado, vai dar uma dízima periódica, mas a gente usa somente 2 dígitos após a vírgula. Então sobrou 1 menos 0,68, vai dar 31 e pouquinho, né? Mas é 32 na realidade. Eu coloquei errado ali. Mas vai dar 32 graus Celsius ali, 31, alguma coisa, é 31,9, é 68,9 ali, então vai dar 31,1. Mas a gente arredonda aí e deixa 31 mesmo. Então, 31% de rendimento, tá ok? Um pouquinho da história da termodinâmica, tá? Então, as máquinas térmicas no contexto da Revolução Industrial. Então, devido o aparecimento das máquinas a vapor, das máquinas houve uma industrialização, né, da mão de obra. Então, o que aconteceu? Devido à Revolução Industrial, a mão de obra artesanal passou a dar lugar para o maquinário. Né? Então, teve uma grande evolução. Né? O pessoal percebeu que eles poderiam colocar uma máquina para fazer o serviço de uma pessoa. Na realidade, uma máquina fazia o serviço de 10 ou 20 pessoas ao mesmo tempo. Então, eles ganhavam em questão de produção. Tá? Com isso, provocou várias revoltas populares, que as pessoas perderam o emprego, né? Daí se revoltaram. Foram substituídas por uma máquina. Eles tiveram um grande medo na época, né, que não houvesse trabalho, não houvesse como eles sustentar suas famílias. Aumentou a poluição devido à queima de combustíveis e o grande desmatamento. Então, naquela época, algumas máquinas a maioria das máquinas, né, eram feitas a vapor, então elas utilizavam a queima de madeira, então por isso provocou um desmatamento muito grande. Tá? Então, aqui, ó, exemplos, né, das máquinas térmicas. Né? Na figura 1 ali a gente tem uma caldeira, que era uma espécie de um trator hoje em dia, né, que vai carregar blocos de concreto, pedras, essas coisas. E na figura 2 nós temos ali uma tecelagem ali, produzindo roupas, né? Então uma enorme quantidade de maquinário juntos. Então, as demandas atendidas pelas máquinas a vapor iam desde a retirada de água em excesso em minas de carvão, passando por linhas de produção em massa que substituíam a manufaturas, até meios de transportes como vapor e mais tarde um motor de combustão interna que usa os derivados de petróleo. O motor é uma parte, hoje em dia, né, o motor ele é uma parte fundamental de todas as nossos maquinários. Ele é utilizado na forma de converter energia em outra forma. Pode ser uma energia térmica ou energia elétrica. Tá? Então, todos os nossos equipamentos hoje em dia fazem isso. Então carros, geladeira, a gente tem aí, geladeira também é uma máquina térmica, liquidificadores, ventiladores, tá? Os automóveis, eles trabalham com queima de combustível, né? Então aqui eu tenho uma representação aqui do motor a diesel, né? Um motor realizando a queima do combustível, tá? Então a admissão o azul, quando é um gás, o azul é um gás
de combustível, que recebe uma fagulha e ele acaba incendiando, explodindo, né? Então ali ocorre a queima e a liberação desse gás, né, para a atmosfera. Nosso segundo motor aqui é um motor elétrico, funciona através da eletricidade, né? Então ele converte energia elétrica e também em energia de movimento. Então aqui alguns motores, né? Um motor de combustão e um motor, um carro elétrico ali ligado na tomada ali, fazendo a absorção da energia, né? Então, Nicolas Carnot propôs assim, teoricamente, né, até hoje a gente procura na engenharia tentar obter essa máquina criada por Carnot, essa teoria, né, de uma máquina que pudesse fazer a conversão total da energia, né, que tivesse um rendimento de 100%. Tá? Notem que essa é uma máquina idealizada, ela não é uma máquina real, não existe, portanto, uma máquina real. Ok? Então nós temos aqui o gráfico, né, que a gente tinha visto no início, lá, né, o mesmo gráfico, pressão e volume, e eu tenho ali dL até M nós vamos ter uma temperatura, de O até N eu vou ter outra temperatura. Então, nesse sistema aqui, de L até M eu vou ter uma transformação isotérmica, o sistema vai receber calor, tá? E vai transformar apenas, vai haver uma realização de trabalho. No segundo, de M até N, vai ser uma transformação adiabática ou uma isométrica, não tem variação do meu volume, o meu volume vai permanecer constante, mas eu vou ter ali um aumento na minha temperatura. Tá? Entre o N e o Q eu tenho uma compressão isotérmica, né? Do L até M é uma expansão, do N até O é uma compressão, e do O até L também é uma compressão adiabática, tá? Que não ocorre com troca de calor. É importante que essa área, essa figura, né, que formou ali em azul, né, a área dessa figura é o trabalho realizado pelo meu sistema. Tá? Então esse sistema é um sistema cíclico, tá? Não ocorre perda de calor nem troca de calor com o ambiente ou com outros sistemas. Tá? O calor, a energia, toda a energia fica circulando ali dentro, por isso se chama ciclo, né? Porque ela fica circulando ali, ela vai de L até M, de M até N, de N até O, de O até L, repete. Então esse ciclo vai se repetir infinitamente, tá? Então por isso que ela é uma máquina perfeita, esse ciclo vai ser constante. Então aqui nós temos um movimento, olha lá como é que funciona o ciclo de Carnot. Então temos a admissão do combustível, a sua queima e liberação, sempre provocando o mesmo ciclo ali, ó, tá? Uma máquina de Carnot, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade cedida à fonte de resfriamento são proporcionais às suas temperaturas absolutas. O que isso quer dizer? Que o Q2 dividido por Q1 é igual a T2 dividido por T1. O que é o T2 e o T1? Né? Então, T2 é a temperatura de resfriamento e o T1 é a temperatura de aquecimento.
O Q2 é o calor de resfriamento e o Q1 é a fonte de aquecimento. Se nós for trabalharmos em questão da fórmula anterior, nós temos que o 2 é a minha fonte fria e o 1 é a minha fonte quente, né? Então, basicamente, nós temos aí uma relação entre fonte quente e fonte fria, tá? O rendimento no ciclo de Carnot é o trabalho dividido pela quantidade de calor fornecida, uma vez que não há perda de energia, tá? Então, quando falar que eu tenho um problema, onde falar que vai ser o ciclo de Carnot, então ela não tem perda de energia. Então, não é aquela fórmula lá que tem um na frente ali, tá? Então, aqui um exemplo, né? Olha lá, uma máquina térmica de Carnot. Então, se é uma máquina térmica de Carnot, eu vou utilizar essas duas fórmulas que eu tenho aqui. Tem uma fonte quente a uma temperatura de 227 graus Celsius, enquanto a fonte fria opera com a temperatura de 27 graus Celsius. Eu quero saber o rendimento. Então, fonte fria, fonte quente, rendimento. Vou substituir ali os valores. Primeiramente, transformar aqui a nossa temperatura. E eu apertei o botão errado de novo. Então, colocando lá, fonte fria vai dar 500 Kelvin, a fonte quente 500 Kelvin, fonte fria 300. Aqui o rendimento de 40%. Tá ok? Por que eu estou usando esta fórmula e não a outra fórmula, né? Porque ele não está me dando aqui, ó, se vocês observarem, ele não está me dando trabalho, ele está me dando questão de temperatura. Então, quando ele me der trabalho e quantidade de calor fornecida, a gente usa essa fórmula de rendimento aqui embaixo. Como ele está me dando temperatura, a gente vai utilizar esta fórmula aqui, ó, tá? Questão número 2. Vamos julgar os itens abaixo como verdadeiro e falso e definir qual é a resposta certa. Então, a máquina de Carnot é a única que pode assumir rendimentos de 100%? Verdadeiro ou falso? Então, ela é falso, ela não é a única. O ciclo de Carnot é caracterizado por 4 transformações termodinâmicas reversíveis. É aquela que faz um ciclo, né? Que a gente viu no gráfico já hoje. Nenhuma máquina que opere entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, atuando nessas mesmas temperaturas. Então, só a máquina de Carnot, a máquina idealizada por Carnot, ela tem um rendimento de 100%. Não existe uma máquina que você forneça 10 e ela tem um rendimento de 20. Ela não pode ter um rendimento maior, tá? Então, nossa resposta, as únicas que são verdadeiras aqui, é a questão 2 e a questão 3. A figura a seguir mostra um ciclo termodinâmico e eu quero saber qual é o par dessas transformações que permite determinar o rendimento segundo o ciclo de Carnot. Então, eu quero saber qual que é quais são o par de coordenadas, né? Então, o par de coordenadas é do 2 até o 3 e do 4 até o 1. Tá? Esse é o movimento que refere-se ao ciclo de Carnot. Se vocês quiserem observar depois novamente lá no gráfico anterior, né, nos gráficos anteriores, o ciclo de Carnot é idêntico a esse gráfico que eu tenho aqui. Tá?
Uma máquina térmica opera com uma fonte quente com uma quantidade de calor de 400 calorias e uma fonte fria que possui e opera com a quantidade de 200 calorias. Qual é o rendimento? Então, fonte fria, fonte quente. Note que ele não fala que é uma fonte de Carnot, né? Então, vamos fazer as conversões aqui. E a fórmula ficou por último lá. Então, a fórmula, aí eu tenho ali 300 da fonte fria e 500 da fonte quente. Dividindo os dois vai dar 0,6, 1 menos 0,6 dá 0,4 vezes 100 vai dar 40%. Vamos lá. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot, ela recebe 800 joules de calor de uma fonte quente, que funciona com uma temperatura de 500 Kelvin. Considerando que a fonte fria desta máquina encontra-se a 200 Kelvin, a quantidade de calor dissipada pela fonte fria por essa máquina corresponde a quanto? Então, nós temos aí, agora sim, anote, eu tenho temperatura inicial, quantidade de calor fornecida e temperatura final, tá? Temperatura da fonte quente e temperatura da fonte fria. Então, eu sei que o T2 é a fonte quente, fonte fria, e o T1 a fonte fria. Ai, Jesus. T2 a fonte fria, T1 a fonte quente. Q2 a fonte fria e Q1 a fonte quente. Então, substituindo os valores lá, né? Fonte fria 200 Kelvin, a quente 500 Kelvin. A quantidade de calor da fonte fria eu não sei, e a quantidade de calor recebida pela fonte quente é de 800 joules. Substituindo lá na fórmula, vou fazer a multiplicação cruzada ali, 200, vou fazer a divisão, né? 200 divididos por 500, então vai dar 0,4, e não é 80, é 800. 800 vezes 0,4 vai dar 320. Então, vou até fazer a alteração aqui. Para que vocês vejam que eu fiz a alteração aqui bonitinho. Então, aqui, 800. Então, lá já fiz a alteração lá certinho. Então, 800 vezes 0,4 vai dar 320 joules. Próximo exercício. Então, uma máquina opera segundo o ciclo de Carnot e apresenta um rendimento de 60%, sendo 100 Kelvin a temperatura da fonte fria. A temperatura da fonte quente vai ser de quanto? Aproximadamente, né? Então, substituindo aqui, tá? Então, se o rendimento é de 100%, para mim transformar em porcentagem, a gente multiplicou por 100. Então, para tirar a porcentagem agora, vou dividir por 100. Tá? Então, como eu estou calculando aqui as temperaturas, né? Então, substituindo lá, 0,6, 1 menos 100 divididos pelo valor da fonte quente, que é o que eu quero saber, a temperatura da fonte quente. Então, esse 1 ele está positivo, vai passar para o outro lado negativo, vai dar menos 0,4. Notem que tem sinal negativo dos dois lados, tá? Então, vou substituir ali a fonte quente, eu vou trocar de lugar com o meu menos 0,4, vai ficar ali menos 100 divididos por menos 0,4. Regrinha de sinal, menos com menos dá mais. 100 divididos por 0,4 vai dar 250 aqui, ó. Determina o trabalho realizado por uma máquina no ciclo de Carnot que recebe 2.000 joules de calor de uma fonte quente e trabalha com as temperaturas de
400 Kelvin e 700 Kelvin. Tá? Eu quero saber o trabalho realizado. Então, primeiramente, eu preciso achar quais são o calor da minha fonte. Tá? Então, ó, as duas temperaturas, o calor da fonte quente, e eu quero saber o trabalho. Então, meu rendimento vai ser de 43%. Tá? Então, 0,4. O calor fornecido é de 200 e o trabalho realizado é de 860 joules. Tá? Note que ele quer saber o trabalho da fonte quente. Tá? Ele está se relacionando com a fonte quente. Se ele quisesse saber o trabalho da fonte fria, a gente teria que achar primeiro qual foi o calor fornecido para a fonte fria. E eu utilizaria a mesma fórmulazinha ali. Ele está direcionando o rendimento de cada uma das fontes. Tá? Então essa fórmula é utilizada para calcular o rendimento de uma das fontes apenas, não das duas. Tá? Então, nosso resumo é: uma máquina térmica, ela não converte integralmente o trabalho. De acordo com Planck, não existe uma máquina térmica perfeita. O fluxo do calor sempre é da fonte quente para a fonte fria. O aparecimento das máquinas térmicas iniciou a Revolução Industrial. O maquinário substituiu a mão de obra artesanal, o que causou desempregos, revoltas e aumentou a poluição devido à queima de combustível e o desmatamento. E a máquina criada por Carnot foi idealizada para ser uma máquina ideal com rendimento total. Tá? Mas ela ainda, esse é um sonho ainda, de encontrar uma máquina que consiga fazer, ter esse rendimento total, ok?